Uma passarela improvisada na rodovia Santos Dumont, em Campinas, tem causado transtornos aos moradores do bairro Nova Bandeirantes. Eles reclamam que a estrutura de madeira, que era para ser provisória, está em más condições há cerca de 10 anos e pode causar graves acidentes. A passarela liga o Jardim Nova Mercedes ao Parque São Paulo. Milhares de pessoas usam o acesso para ir ao trabalho ou estudar. Mas o que deveria ser uma facilidade se tornou preocupação. Segundo os moradores, a passarela foi construída há cerca de 10 anos de forma provisória com madeira. Apesar de muita reclamação, nada mudou. O estado de conservação do piso traz receio para quem precisa passar por aqui. Eu tenho medo de eu passar numa tábua dessa que estava a quebrar e eu caí lá embaixo. As madeiras estão em más condições, algumas apodrecendo e outras se soltando. Uma parte do piso está tão ruim que cedeu e abriu um buraco. Pregos levantados também são um risco e podem causar acidentes. Está muito perigoso porque está tudo podre e corre o risco de uma criança passar aí, que nem ali está um buraco e as crianças ficam brincando aqui e cair e se acidentar aqui na Santos Dumont. O problema parece ser pior durante a noite e em dias de chuva. A vizinha lá embaixo caiu, eu já caí aqui também com o neném, com meu sobrinho, meu netinho, né? Aqui, se a gente vem rápido aqui, que nem às vezes eu vou para São Paulo, eu pego o ônibus ali. Quando eu venho com pressa, vem o ônibus, tá na hora, tropeça nesses pregos aí, ó, vai com a cara no chão, não cai, porque a gente fica firme, mas é muito perigoso. Os moradores lutam para conseguir uma passarela de concreto, já que o medo de acidentes aparece toda vez que alguém passa por aqui. Essa passarela, como pode se ver, ela tá com a madeira já se deteriorando, né? Qualquer hora ela pode estar se rompendo, vai causar um acidente feio. Bom, a Colinas informou que a construção de uma passarela de concreto não está estipulada no contrato de concessão assinado com o governo do estado. A concessionária disse também que vai realizar ainda neste semestre a revitalização da estrutura e manter a vistoria periódica do local. O verão é a época em que os legumes e as verduras estão mais presentes na mesa dos brasileiros. Só que a preferência por esses alimentos tem ficado mais cara. Nesse início de ano, de acordo com a Ceasa, os preços subiram até 166%. Com o calor, verduras, legumes e frutas são mais presentes no cardápio, mas está caro mantê-los no prato. Neste início de 2014, o consumidor já percebeu no bolso. É um mês pesado, né? Tem muito imposto, muita coisa, muitas despesas extras, e aí com o aumento da alimentação sempre é pior. E sem alimentação não dá para ficar, né? O orçamento sempre altera, porque o salário da gente aumenta uma vez por ano e não com o índice que aumenta as outras coisas, né? Desta vez, quem tem roubado a cena é o pepino. O preço subiu mais de 160% nos primeiros 15 dias desse ano. O quilo passou de 75 centavos para R$ 2,00 no mercado da Ceasa Campinas. Para o consumidor, o valor pode chegar ao dobro, ou seja, até R$ 4,00. O mesmo aconteceu com o chuchu, que teve alta de 140%, ameaçando a fama de ser barato. E não é que a abobrinha brasileira está 122% mais cara. Até o jiló amargou nos preços. A elevação foi de 108%. Nessa escalada, a cenoura seguiu o exemplo. Uma caixa de 18 quilos era vendida a R$ 20,00. Agora está em R$ 45,00. O desbancado vilão, o tomate, subiu 25%. As verduras também aumentaram. A alface, 30%, variações que foram repassadas para o consumidor. A lei da oferta e da procura, né? Tem pouca mercadoria, a procura está alta, né? Então o preço vai lá para cima. A explicação está na produção. Em dezembro, por causa das festas de final de ano, o consumo de verduras e legumes caiu muito. Resultado, os preços despencaram e no campo sobrou e estragou muito alimento. No final do ano tinha bastante mercadoria e não tinha preço. Chegamos a jogar fora 100, 150, 200 caixas de abobrinha que ninguém queria comprar. Estava R$ 5,00 e ninguém queria. Entre as frutas, o consumo ajudou a segurar os preços. Neste caso, o clima influenciou. O mamão, que é produzido na Bahia e Espírito Santo, subiu 15% em razão das chuvas excessivas. E a laranja, que sofre perda por causa do calor, aumentou 20%. A gente não imagina onde vai parar. A tendência agora é o quê?
estabilizar aos poucos, o mercado recebendo uma oferta um pouquinho mais acentuada, é que os preços se acomodem e aos poucos eles voltem a ficar mais equilibrados. O sol predomina neste fim de semana. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, são baixas as chances de chuva. O nível de raios ultravioleta segue alto, por isso use protetor solar, boné ou chapéu ao fazer atividades ao ar livre. Amanhã as temperaturas ficam assim: em Cordeirópolis, máxima de 30 graus, em Campinas e em São João da Boa Vista de 31, já em Limeira os termômetros podem chegar aos 33 graus. Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus deixou 12 pessoas levemente feridas e causou 8 quilômetros de congestionamento na rodovia Anhanguera, sentido interior capital, na altura de Sumaré, hoje à tarde. Segundo a concessionária que administra o trecho, as vítimas foram levadas para hospitais da região. O trânsito já foi liberado. A seguir, a preparação da Ponte Preta para enfrentar o Ituano neste domingo.